Hoje eu estou aqui por uma razão muito grave. Ao longo dessa história tão comprida, essa vida toda, eu assinalo alguns valores para trilhar a vida pública. Aliás, o binômio lealdade e gratidão é o binômio que sempre pautou a minha vida, não só a política, mas a minha vida de um modo geral. Então, dois valores importantíssimos, né? A lealdade ao governador e a fidelidade partidária. Mas existe um valor que está muito acima desses dois. Muito acima desses dois. É um valor que é a responsabilidade que eu adquiri ao ser votado pela população. Quando as pessoas elegem esse deputado, elas estão vendo nesse deputado um instrumento para defendê-las, para melhorar a vida das pessoas. E esse compromisso, essa responsabilidade está acima de qualquer valor. E dessa eu não abro mão. Não abro mão. Eu quero falar de um problema da minha região. A minha região tem, a região de Franca, ela tem cerca de 700 mil pessoas. Eu sou o único deputado estadual dessa região. Portanto, eu tenho a responsabilidade da defesa dessas pessoas que esperam desse deputado que ele seja realmente um instrumento a serviço daquelas comunidades. E a minha região foi sacudida por uma notícia, que é a notícia das novas concessões da malha rodoviária do estado de São Paulo. Mas eu me refiro especificamente àquele que eles chamam de lote C. Olha só, começa lá na divisa com Minas, termina lá na divisa com o Paraná. São 1.010 quilômetros de concessão. Só que ao incluir alguns rabinhos da minha região de Franca, do lado de Itirapona e para cima de Franca para Rifaina, ele nos dá um presente de grego. Ele insere 3 novos pedágios, e agora pasmem, senhores deputados, sem nenhum investimento previsto. E é claro que a região está indignada. Ela explodiu, ela está em pânico. Já aconteceram 4 fechamentos de estradas, já aconteceram manifestações de um monte de entidades. 22 associações comerciais da região toda já se manifestaram contrárias. O COMAN, que é o consórcio dos municípios da Alta Mugiana, já se manifestou contrário. Outras manifestações estão sendo previstas. Sexta-feira acontece o enterro simbólico do governador Geraldo Alckmin na região. É um panelaço. É o panelaço da Alta Mugiana. Para que as autoridades, para que o governador ouça o clamor da população. E olha, eu tenho aprendido a gostar do povo na rua, como eu gosto do povo na rua. Porque isso é uma lição de cidadania para mostrar aos nossos governantes, sejam estaduais, sejam federais, que não se pode fazer a coisa de cima para baixo. Os governos existem em função da população, do povo, do bem-estar da população. E não a população existe para cobrir os buracos financeiros dos governos. Então imagina o tamanho da aflição desse deputado. Eu tenho que ser um interlocutor com as autoridades. Tentei. Mesmo com 7 mandatos, mesmo com 25 anos como deputado, mesmo tendo sido 2 vezes líder do PSDB nessa casa, mesmo tendo sido 10 vezes o relator do orçamento do governo do Estado, mesmo tendo sido fundador do nosso PSDB, deputado Pedro Bias, e mesmo tendo sido reeleito pela última vez, com 122.144 votos, eu não consigo falar com o governador.
Ele não me atende, deputado Pedro Tobias. E eu fiquei ao lado do telefone no final da semana inteira, silêncio total. Uma das rodovias que ele quer colocar o pedágio, que é a Cândido Portinari, existe até um compromisso do governo de não ter pedágio. Vai testemunhar. No jornal Comércio da Franca, é o mais importante, o jornal de Franca, no dia 27 de setembro de 2014, o Clodoaldo Pelicioni, secretário de Transporte do governo Geraldo Alckmin, 2014, não está prevista a implantação de pedágios, nem mesmo futuramente na Cândido Portinari. Muito bem, agora vejamos o outro. Aí chega o atual secretário de Transporte, Duarte Nogueira, lá no dia 17 de fevereiro de 2016, e falou: essa palavra empenhada pelo governo de que não haveria pedágio, eu desconheço. Mas como eu represento uma região, como único deputado eleito, 700 mil pessoas, virar as costas para o deputado Roberto Engler não tem importância. Mas virar a costa para 700 mil pessoas, isso não é a forma de governar um Estado. Eu gostaria de lembrar um exemplo que eu recebi de Mário Covas. Mário Covas sempre dizia: eu atendo qualquer prefeito, eu atendo qualquer deputado, eu atendo qualquer vereador, que ao atendê-los, eu não estou atendendo a pessoa, mas estou atendendo todo mundo que está atrás dessa pessoa, que ela representa. O governador Geraldo Alckmin tinha que aprender essa lição. 25 anos eu apoiando esse homem, representando 700 mil pessoas, e não consigo um contato com o governador. Isso é uma desmoralização. Não é para o deputado, perdão, não é para o deputado. É uma desmoralização do Poder Legislativo, para a Assembleia Legislativa, que ele não está recebendo um deputado estadual, eleito, não é com diploma de governador, não, pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, com 122.544 votos. E ele não atende, para falar de um problema grave. Para tentar elucidar isso aqui e finalizar, nós buscamos uma convocação na Secretaria do Transporte, do senhor Giovanni Peng, explicar algumas coisas que ele respondeu aqui. Eu tenho que ter duas, vou ler só uma. Ou ele pensa que nós somos muito pouco inteligentes, ou ele está gozando, né, gente? Assim, outro erro ao qual incorre o deputado em sua avaliação é desconsiderar que as rodovias têm por finalidade atender viagens mais longas e não deslocamentos ou dentro da própria região. Sendo assim, os 115 quilômetros de duplicações previstas na SP-255, que é lá embaixo, no sul do estado, não tem nada conosco. Sendo assim, os 115 quilômetros de duplicações previstos na SP-255, Franca ganhará uma ligação mais moderna, mais eficiente e mais segura com o Paraná. Meu Deus, com o Paraná. Será que isso então justifica o coitadinho do trabalhador de Patrocínio Paulista, de Tirapuã, de Cristais Paulista, de Jericoara, Pedregulho, de Rifanha, se movimenta ali para Franca, eles dormem lá, vai trabalhar aqui, vão ter que pagar pedágio na ida e na volta? Mas vai ter uma viagem para ir para o Paraná, 1.010 quilômetros de distância da nossa região. Isso é brincadeira. Então a gente estava convocando, né, o Giovanni Peng para vir explicar em outras baboseiras que ele fala aqui, mas infelizmente na nossa comissão, o nosso companheiro, o Aldemar, que é o nosso companheiro de longa data aqui nessa casa, o Aldemar, o DEM, ele pediu vistas do nosso requerimento. A medida protelatória. Ele preferiu perfilar-se ao lado da autovia, que o Mauritinho estava lá pedindo para ele, e ficar contra um deputado que está aflito, está angustiado, está tentando resolver a questão e não encontra formas de contactar o governador. Eu só espero que o Aldemar não tenha o mesmo problema na região dele, e eu serei solidário com ele, coisa que ele não foi comigo. Então, aí só tínhamos que falar. Muito obrigado. Eu sou contra a instalação de pedágio sem investimento. Isso é injustiça. E 2 pontos. Eu quero agradecer a postura de Vossa Excelência, as palavras de Vossa Excelência.
Eu quero deixar 2 pontos bem esclarecidos. Primeiro, eu não tenho nenhuma preocupação com os votos do futuro. Nenhuma. A minha preocupação é com os votos do passado, aqueles que eu já recebi. E segundo, muito embora Vossa Excelência esteja disposto a me ajudar na defesa dos interesses lá da minha região, pode deixar que eu faça isso. Eu gostaria que Vossa Excelência apenas fizesse com que o governador me recebesse para que eu pudesse expor as minhas razões, pelas quais eu acho que está sendo cometida uma grande injustiça. Obrigado.